Fala, Pedrão, beleza? Boa tarde, professor. Boa tarde. Cara, eu queria perguntar para você, Pedro, começar essa entrevista aqui te perguntando o que te fez decidir por fazer residência médica? Qual o estalo que você teve para fazer residência médica? Muito sadomasoquismo, professor. Eu venho de uma família de médicos, sabe? Minha mãe é neuroradiologista, meu pai é neurocirurgião, meu irmão também está fazendo neurocirurgia e eu sempre quis seguir essa história da família de neurocirurgia. Só que eu sempre estudava os caminhos, fiz vários PIBICs, várias pesquisas, já fui para muitos centros globais e em um deles, na Cleveland Clinic, eu estava seguindo esse neurocirurgião, morando com ele e uma vez a esposa dele, um cirurgião plástico, ela me chamou para ir ver uma cirurgia. E era uma cirurgia dessas gigantes, chama Diap Flap, que ele tirava o flap de gordura aqui da barriga para reconstruir a mama. E eu me apaixonei por microcirurgia, sabe? E aí desde então eu trilhei meu caminho assim, sabe? Eu sempre quis fazer a residência, só mudou um pouco o meu alvo. Um pouco só. Tá bom. E me fala uma coisa, Pedro, como é que foi o início dos estudos para a prova? A partir de que momento você decidiu que queria começar a estudar para residência? E como você escolheu a instituição, as instituições para as quais você ia aplicar a prova de residência? Eu comecei a estudar no 5º ano. Acho que, como todo mundo, é quando normalmente começa aquelas febres, né, de entrar em médio curso, estratégia, Medicoff, e eu acabei seguindo o pessoal. No 2º ano, eu tinha várias um pouco de desavenças com algumas coisas que eu não gostava no curso anterior que eu fazia. E eu procurei outros. Acho que a maior gana do curso que você vai fazer está no cronograma dele. Porque é a chave, né? Um bom banco de questões e um bom cronograma, você vai para qualquer lugar. E aí eu comecei no 2º ano, eu vi que o estratégia era mais puxado, dava mais assuntos e eu vi que eu ia me graduar um pouco mais cedo, sabe? No ano por conta do Covid, eu era 2022, acabei indo para 2023 no início, eu ia ter muito tempo livre. Como foi o início dos estudos para a sua prova e como você decidiu pela instituição que você ia fazer residência médica? Eu acabei começando, acho que como a maior parte das pessoas, no 5º ano. Eu comecei fazendo alguns cursos, acabei me dando bem, mas os horários não eram tão bons, então eu não senti que eu tive tanto proveito no 5º ano de faculdade, né, nesse primeiro ano de estudo. E aí no 2º ano eu acabei procurando, no 6º ano no caso, acabei procurando uma instituição um pouco mais forte, um pouco mais com um cronograma mais pesado, que acabei aqui no Estratégia. Quanto à minha decisão na hora de escolher a instituição, foi muito com base de qualidade. Eu acabei ficando entre o HC, pelo Enário lá em Pernambuco, e o HSE, Hospital dos Servidores, que anualmente é sempre o mais concorrido, todo ano há décadas, sabe? E assim, eu sabia que se eu tenho as melhores pessoas, os melhores R+, dos anos anteriores, que pô, são os caras que tiraram nota 10 em todos os anos anteriores, né? Eu vou estar sendo acobertado com muito mais conteúdo, vou estar sendo acobertado com muito mais lições, sabe? E junto a isso eu sabia já que era um serviço que você conseguia operar muito. Por não ter cirurgia abdominal no serviço, você tem a chance de operar vários casos diferentes e não só ficar naquela mesmice de coleláp e hérnia. E me fala uma coisa, durante esse período de preparação, Pedrão, quais foram os maiores desafios que você enfrentou? Você consegue elencar para mim as coisas que você mais se atrapalhou, ou as coisas que você mais teve dificuldade aí durante esse processo de preparação? E se você teve essas querelas aí, o que você fez para enfrentá-las ou para suplantá-las em alguma medida? Como é que foi isso, cara? Eu acho que, como todo mundo, a consistência acaba sendo a parte mais difícil, sabe? E você manter todo dia um ritmo de estudo, porque na primeira semana é muito fácil, né? Você está empolgado, chegou março, abril, nossa, vai dar certo. Mas aí quando começa agosto, junho, você manter aquele foco no objetivo final acaba sendo muito difícil. Felizmente, eu consegui fazer isso. Eu tinha uma rotina muito bem regrada, sabe? Eu tenho um cientista administrativo muito famoso chamado Peter Drucker, que ele dizia que aquilo que consegue ser mensurado consegue ser administrado. Então eu achei um jeito de mensurar meu tempo de estudo. Tem um aplicativo bem legal que eu baixei, chama Focus Keeper, que você consegue fazer aquele método Pomodoro, sabe? De colocar o tempo que você vai estar estudando e já pré-programar os seus intervalos. Então, em um dia médio eu fazia, por exemplo, 4 ciclos de 1 hora, com intervalos entre eles de 10 minutos. Então, assim, um dia eu já tinha matado tudo. Juntando isso,
eu também tenho aquela ideia do deep focus, né? De você tentar se interromper o mínimo possível, sabe? A gente vê muito aquele meme, né? Você tá na mídia social e aí você estuda por 15 minutos de Instagram, 15 minutos, 15 minutos. E aí você meio que se doutrina a não ter essa resiliência para passar 1 hora estudando. Então, o que eu fiz foi ir progredindo meu tempo de estudo, né? Eu acho que o senhor conhece, tem a história do antigo imperador romano, que ele se tornou imune a veneno. Todo dia pela manhã ele tomava progressivamente mais doses progressivas de veneno. E uma vez ele tentou se matar quando o império dele foi tomado, usou o veneno e não morreu. Eu usava esse mesmo princípio para ir aumentando minha tolerância para o tempo de estudo, sabe? Inicialmente você vai 20 minutos, principalmente quem é muito desfocado como eu era, sabe? 20 minutos, aí depois 30, 40, 50, 1 hora. No final eu já estava 2 horas, 2 horas e meia de foco, assim, produtivo, sabe? Não é estar lendo e tendo que reler o mesmo parágrafo. E essa ideia de ser progressivo me ajudou muito. Muito bom. Pedrão, como você sentiu em relação à pressão? Você, com uma família de médicos, né? Pai médico, mãe médica, irmão cursando uma especialidade, né? Seus pais especialistas, do ponto de vista de pressão, você se sentiu pressionado a conseguir entrar nessa vaga, passar na residência médica? E se sim, como você lidou com isso? Como você administrou a pressão, o estresse? Com toda certeza. Com toda certeza. Pressão no Enem, pressão na prova de residência. Só que eu acho que é como a gente lida com essa pressão, sabe? Francamente, eu tomava ela como um orgulho meu, de que, pô, as pessoas têm expectativa de mim, né? Ninguém nunca verbalmente colocou esse orgulho de mim, essa pressão em mim, mas era uma coisa que me fazia sentir bem, sabe? De procurar ir o melhor, procurar ficar em primeiro, assim, nem sempre você fica, né? Foi uma coincidência boa que eu fiquei, mas sempre pensando no topo, sabe? E eu gosto muito de música e tem algumas músicas que lhe colocam naquela zona de você transformar pressão em produtividade. E isso aí foi uma coisa que eu acho que eu consegui fazer bem. Legal, muito bom. E durante esse processo, Pedrão, teve algum evento, algum ponto que você conseguiu me apontar, assim, que foi um momento de grande dificuldade? Você passou por algum percalço específico, alguma coisa nesse sentido? Ou foi relativamente estável esse seu período que você passou se preparando para a prova de residência? Foi um pouco difícil, principalmente, conciliar trabalho com o estudo, sabe? Eu acabei dando alguns plantões no início, mas não conseguia manter muito bem esse ritmo de estudo. E tudo melhorou muito quando eu mudei o meu emprego, sabe? Eu saí de dar plantão para trabalhar em pesquisa clínica, sabe? Vacina da dengue que saiu agora, vacina da gripe, da tetravalente para o SUS. E assim, o ambiente de trabalho de plantão acaba sendo um pouco hostil, sabe? Mas, assim, a gente lida com isso, né? A maior parte das pessoas conseguem lidar. Eu que acabei fraquejando um pouco nisso. Claro. Mas, eu entendo que esse é um problema que acaba sendo comum às pessoas que estão num processo como esse, assim. Acho que não é questão de você ter fraquejado, não. Acho que é uma coisa relativamente comum. E o que eu queria te perguntar, Pedrão, é assim, você me falou que em um momento você estava dando plantão e estava estudando junto, porque isso é uma coisa relativamente comum, depois que a gente se forma, tem que dar plantão para pagar uns boletos aí. Depois você mudou sua atividade, estava trabalhando aí com pesquisa clínica, que eu também imagino que seja algo que tomasse seu tempo. O que eu queria te perguntar é, você tinha um problema em relação à administração do tempo ou falta de... E, em alguma medida, a forma como os materiais do Estratégia Med são disponibilizados para os alunos, né? Os livros em texto, aulas em vídeo, que são disponibilizados para você ter acesso todos de uma vez e tal, e o próprio cronograma do Estratégia Med, eles te ajudaram em alguma medida a você organizar o tempo? Isso teve alguma importância durante o seu processo de preparação? O que você tem a me dizer em relação a esse aspecto? Assim? O cronograma, para mim, era quase uma bíblia, sabe? Se eu for olhar meu cronograma, ele está completamente marcado, cheio de anotações. O PDFzinho está a maior bagunça do mundo. E assim, o cronograma ele dá uma liberdade, né, de você mesmo agrupar o seu estudo diário, saber o que tem amanhã, saber o que tem na semana seguinte. E, assim, sem dúvida nenhuma, foi o que me atraiu para o Estratégia, o cronograma de vocês, e sem dúvida nenhuma, eu acho que foi uma das coisas que teve muito a ver com a minha aprovação. Muito bom. E me fala uma coisa, durante o seu processo de estudo ou processo de preparação,
Qual foi a disciplina com a qual você se deparou que você percebeu que tinha alguma dificuldade, era uma disciplina um pouco mais árida para você e que você acha que a forma como o material do Estratégia Med era produzido e organizado, isso te facilitou em alguma medida o aprendizado acerca daquela disciplina ou daquele tema? Aconteceu isso durante a sua preparação? Teve alguma coisa que você teve um embate mais de frente, assim, falou, putz, esse negócio é difícil, mas a forma como os caras colocam aqui me ajudou e tal? Teve alguma coisa nesse sentido? Conta pra nós aí, Pedrão. Não é puxação de saco não, tá? Mas, em geral, era uma matéria que eu, como acho que todo mundo, tem uma certa dificuldade em entender conceitos anatômicos de algo que você nunca viu, né? Então, apesar da gente entrar em vários rodízios, ser aquele doutorando que está com as luas cruzadas assistindo o R2 fazer a hérnia, você não tem muito manejo, sabe? E entender as relações anatômicas eu acho que é uma coisa que o senhor coloca muito bem. A aula do senhor de hernia inguinal foi uma coisa que, assim, clareou muito a minha mente. Além disso, o grupo de GO é muito bom, é muito bom. Eu tive sempre dificuldade em GO e conversando com meu irmão no início do ano, né, de o que é que você tem que ser bom, né? E ele, você não gosta de GO, você não é bom em GO, você tem que ser bom em GO, você tem que gostar de GO, porque é o que vai lhe dar ponto na prova, é o que vai fazer você se sentir bem. Ele sempre começava pela prova de GO, a gente sempre, até mesmo depois de graduado, a gente competia em questão de GO, ele sempre me estimulou muito. Foram duas coisas que eu tomei como força secreta, sabe? Como debaixo do meu cinto. As minhas notas de GO, sempre assim, 9 ou 10 na prova. Cirurgia geral, por exemplo, na CSPE, que é uma prova que a cirurgia geral tende a ser muito complicada, foi também uma prova que eu fui muito mal em preventiva, eu tirei acho que 5 em preventiva e tirei 9 em geral, sabe? Então assim, acabou sendo um recurso muito bom debaixo do cinto. Que legal. E aí, Pedro, você se colocou nessa situação de ser o doutorando com a luvinha cruzada, vendo o R2 operar, assim, e você me falou que você começou a estudar enquanto você ainda estava no seu internato. O que eu queria te perguntar é, o material do Estratégia te permite você conciliar o que você vê no internato com o material que está disponibilizado ali para você? E se em alguma medida você acha que fortalece o seu aprendizado no internato? Tem alguma influência ou interferência? Qual a sua percepção a respeito disso? Com certeza. Você tem que seguir um cronograma rígido que não tem nada a ver com aquilo que você está trabalhando agora no internato, assim, engessa demais, né? É dizer, tô rodando clínica médica agora, mas daqui a 2 meses eu vou ser muito bom em diabetes. Só espere 2 meses. E a vida não espera 2 meses, né? Então, assim, o fato dele se moldar à sua demanda atual, principalmente se você está começando o 5º ano, por exemplo, que você ainda tem 2 anos longos para estudar para residência, você ter um cronograma que se molda a você é valiosíssimo. Muito bom. E qual a sua impressão, Pedro, em relação ao banco de questões? Foi uma ferramenta que você usou bastante? Você acha que foi um diferencial na sua aprovação? Qual a sua impressão geral sobre o banco de questões de Estratégia Med? Dá um feedback aí pra gente. Sabe a coisa que eu mais gosto? De todo comentário de questão, você sai com uma coisa a mais. Não é aquela questão que o comentário lhe responde o porquê as outras não é. Ele para e diz, tudo bem, essa foi a indicação de laparotomia no trauma, mas vem cá, essas aqui também são. Então você sai da questão fazendo uma mini revisão do conteúdo. E assim, isso ajuda demais, porque você está constantemente lembrando, e aquilo que é lembrado não é esquecido, né? Com certeza. Essa é a regra da medicina, né, cara? A medicina é o aprendizado através de você rever a mesma coisa várias vezes, né? Porque é um conteúdo muito extenso. E, Pedrão, me conta uma coisa, em relação à estratégia, como você conheceu a gente, como você conheceu o Estratégia Med e o que te fez escolher o Estratégia Med? Fala, esse é o curso que eu vou usar aqui para me preparar para a prova de residência. Tinha uma amiga que eu conhecia, na verdade uma conhecida da faculdade, sabe? Que estava postando propaganda, não sei o quê, e eu já muito aberto, querendo procurar um cursinho diferente do que eu fiz no 1º ano, eu fui conferir a proposta de vocês, sabe? Aí eu dei uma olhadinha no cronograma, falei com um amigo que assinava, olhei o cronograma, vi que o banco de questões era muito bom e, acima de tudo, que eu poderia ver as videoaulas em casa, sabe? Eu não teria que me deslocar para um lugar, pagar R$50 de estacionamento, mais R$50 para comer um poke, que vai estar meio mais ou menos, sabe? Aí poder ver em casa, poder ter acesso ao cronograma, já saber o que eu vou dar em cada aula e moldar dependendo do meu dia. Hoje eu vou trabalhar, posso só ver a lista de revisões. Aí na lista de revisões eu consigo fazer durante o plantão. Isso aí foi uma coisa que me ajudou muito. O que cravou minha decisão foi realmente, como eu digo, o cronograma. Eu sentia que tinha alguém me guiando ali. Eu não me senti desamparado em momento nenhum, sabe? E, assim,
Acho que ter um excelente cronograma e ter um banco de questões excepcional é uma fórmula do sucesso. Que legal, muito bom. E fala uma coisa, Pedrão, qual a sua percepção do papel do Estratégia Med na sua aprovação? Assim, o quanto você acha que o Estratégia Med teve a ver com a sua aprovação? Qual a sua percepção em relação à importância do curso para o sucesso que você logrou para essa aprovação da vaga de residência em cirurgia geral? Com certeza, muito grande. Eu acho que do ouro vem o ouro, né? Da raposa nasce outra raposa. Se você tiver em um curso que não tem questões boas, as aulas são desatualizadas, você não tem como se dar muito bem, sabe? E não só o fato do material ser bom, mas como o estratégia está constantemente prezando por estar atualizando o material. Todo dia no Instagram deles tem alguma professora ou de pediatria ou de preventiva dizendo atualização da portaria não sei o quê. Então, assim, é algo contínuo, sabe? E isso, sem dúvida nenhuma, tem um peso muito grande. E considerando os materiais que o Estratégia disponibiliza, Pedro, aulas em vídeo, material em PDF, banco de questões, sprints, entre todos esses, qual você diria que teve um papel central na sua rotina de estudos? Qual foi aquele material que foi a sua bala de prata, assim, para ter sido aprovado? Sem dúvida nenhuma, foi o banco de questões. Além de eu me sentir a todo momento bem amparado com as respostas que estavam lá, sentir segurança, porque de vez em quando você tira uma dúvida com alguém, até no plantão, você não sente segurança, você não sente tanta sapiência naquele assunto. E eventualmente isso acontece em algumas resoluções de questões. Só que no banco do Estratégia você tem essa segurança, você nota que tudo é bem coadunado com a aula e com o material. E 2, você nota também que embaixo do banco de questões tem o fórum de dúvidas, sabe? Que tem a equipe pedagógica do Estratégia que está a todo momento disponível para responder suas dúvidas bem rapidinho, e eles não só têm uma resposta muito acurada, como também é uma resposta que expande na sua pergunta. Então, de novo, o que eu gostei mais do banco foi que eu saía de lá sabendo uma coisa a mais do que a própria questão. E o mesmo acontece nesse fórum de respostas. Muito bom. E Deus me livre, não vai acontecer. Mas se você tivesse que começar a sua rotina de estudos do zero, se você tivesse que começar a estudar do zero para fazer uma outra prova de residência, você ainda escolheria o Estratégia Med? Com certeza. Sem sombra de dúvida. E quando te perguntam sobre curso preparatório para residência médica, você indica o Estratégia Med, como você me falou, e qual a sua justificativa? Por que você indicaria o curso de Estratégia Med, por exemplo, para um colega seu, para um amigo, para um familiar? Eu acho que tudo nessa vida está no delta do custo-benefício, sabe? E não só o Estratégia entrega muito com o banco de questões, com as aulas, até mesmo se você for só assinar o banco de questões, você vai começar a estudar em agosto. Assina o banco de questões. É o que eu faria, sabe? Você vai estar aprendendo muito ali e vai estar num intensivo muito grande. A sua curva de aprendizado é muito boa lá, sabe? Então, meus amigos mais próximos, meus calouros, que acabam sendo um pouco mentorados por a gente, né? Acho que uma das coisas mais importantes nas suas escolhas, no seu caminho de residência, é ter um mentor, é ter um bom mentor. No meu caso, foi o meu irmão que tinha passado por isso, e ele tinha muitas dicas boas, sabe? Desde, foca em GO, isso você tem que saber, não tem como não gostar. Ele também não era tão bom em geral, mas acabou sendo para ter isso embaixo do cinto. E para essas pessoas que eu tenho essa relação que o meu irmão teve comigo, eu também digo, o Estratégia é muito indicado, mesmo se você for só pegar o banco de questões, é baratinho no final das contas, e além disso você também tem o tracking do progresso, né? Você vai vendo quantas questões você fez no dia, seus stats do quantas você acerta, quantas você erra, as instituições que você acerta, que você erra, e tudo isso ajuda, principalmente quando está na metade do ano, sua consistência acaba baixando um pouquinho, aí você coloca lá desde o início, aí tem 15 mil questões, você fica, porra, eu tô indo bem, vamos manter isso aí. E me conta uma coisa, em relação à estratégia de estudo, Pedrão, qual foi a estratégia de estudo, ou as estratégias que você adotou, que você julga que foram diferenciais para sua aprovação e que você indicaria para um cara que está estudando, começando a estudar agora? Sem dúvida nenhuma, foi o uso, primeiro, desse aplicativo que eu estava falando, o Focus Keeper, que vai ajudando você a graduar o seu tempo de intervalo, o seu tempo de estudo ativo, porque isso faz com que você vá progressivamente aumentando sua tolerância ao tempo de estudo. E o outro foi justamente não interromper meu estudo até que aquele bloco de tempo tenha terminado, sabe? E outra é planejar. Eu pegava o cronograma de estratégia para aquela semana e eu já planejava os dias que eu ia estudar mais, os dias que eu ia estudar 2, 3, o dia que eu estudava 4 daqueles ou só um.
E meu pai dizia muito, o que é combinado não dói, sabe? Então quando você combina com você mesmo quanto vai ser estudado, você acaba se empenhando para poder tornar aquilo realidade. Muito bom. E fala uma coisa, Pedrão, como foi a sensação de ver seu nome na lista de aprovados, cara? Quando você passou e viu lá que estava seu nome, você passou nas residências que você almejava, o que você sentiu? É engraçado, porque você acha que vai ser a maior felicidade do mundo, vai ser balão estourando, fogos tocando no céu. E eu fiquei muito feliz, sabe? Eu estava com meus pais quando saiu o resultado. A maior sensação que veio foi de alívio, sabe? De que eu tinha trabalhado esse ano, foi muito pesado, só cada um sabe quando passa pela prova de residência, o quão pesado é você conseguir conciliar a vida com a prova. E a sensação maior que veio foi de alívio, de não precisar passar por aquilo de novo, sabe? E deixa eu te perguntar uma coisa. Você, depois de ter vivido toda essa experiência, estudado aí, ter tido esse foco de entrar na residência de cirurgia, estudado por 2 anos, ter dado uma sangrada, trabalhando junto com o estudo, estudando junto com o internato, das lições que você tirou disso, qual é o conselho que você daria para uma pessoa que está começando a se preparar agora? Um conselho de vida, um conselho geral, assim, algo que você sentiu que foi um calo que se formou em você, ou um caminho que você abriu ali e percebeu que era por ali. O que você diria para essa pessoa? Eu diria que envolver seus amigos no processo, do mesmo jeito que você envolve a sua família, é inesperadamente muito valioso. Não só pelo fato deles entenderem que você vai sair um pouco menos, vai conversar um pouco menos, mas pelo fato de que eles vão estar também lhe cobrando. O fato de você saber que aquela pessoa sabe, que ela vai estar aguardando aquele resultado no final do ano, talvez não seja pressão o problema, mas em alguns casos a falta da pressão, sabe? A pressão que as outras pessoas aguardam aquele resultado seu e que elas lhe querem o melhor porque são seus amigos, então não vão lhe colocar pressão, mas saber que aquilo existe naquele momento que você está no meio do ano, que você, ainda não está engatando, sabe? Eu comecei o ano fazendo 60 em simulado plenário, o que não é nem de perto um bom resultado, o 6º ano da faculdade, né? Comecei fazendo 60, e aí você fica em 60 no primeiro mês, aí 65 no segundo, aí eu mantive no segundo, no terceiro 65, e aí começa a bater um certo desespero, sabe? De, será que eu sou burro? Será que esse tempo todo eu era burro e não sabia? E aí eu realmente não sei explicar, mas em algum momento entre o terceiro e o 4º mês, a inflexão, sabe? De 65, 75. Aí, primeiro 80. Deve ser, né? Vai ver que foi o assunto que eu tava bem, coincidência. E aí 75, 77, 80, vai indo mais, 85, 90. No meu primeiro simulado que eu treinei 95, eu fiquei, tem alguma coisa errada aqui, sabe? Ou muito certa. Você perseverar, porque principalmente pra gente da medicina que tá no 5º ano, a gente não é tão habituado a se sentir burro, a se sentir mal avaliado, sabe? E passar dessa barreira de mal avaliação no início é uma coisa que você realmente tem que, assim, não tem fórmula mágica, sabe? Você tem que sentir o gosto amargo da pílula e ainda assim tomar, sabe? Então eu diria isso. Muito bom. E no fim das contas, Pedrão, valeu a pena essa sangrada aí? Estudar, se sacrificar? Você acha que não? Valeu. A residência é um momento completamente diferente de qualquer coisa na medicina, é extremamente intenso, é extremamente intensivo. Estou chegando agora perto do final do 2º mês, como o senhor falou, o calo que vai formando, tanto da resiliência que você vai adquirindo como pessoa, porque toda experiência que a gente tem molda a gente como pessoa, mas também como médico, sabe? Você conseguir entender como manejar paciente grave, mas ter essa convivência intensa, tanto com os pacientes quanto com os médicos, seus preceptores, acaba lhe tornando uma pessoa melhor, lhe dá resiliência. Eu não acho que todo sofrimento ele traz um ponto positivo necessário, mas quando ele está bem canalizado, ele pode lhe transformar em uma pessoa melhor e um médico melhor, uma pessoa mais resiliente, uma pessoa que consegue entender mais como se comunicar, como comunicar com o seu paciente e não só isso, mas como lidar melhor com o paciente, como tratar melhor o paciente. Você olha seu R+, seu R3 e você entende que em alguns anos aquele pode ser você.
você trilhando um bom caminho, sendo insistente nos seus estudos, você pode ter tranquilidade no manejo dos seus pacientes e trazer o melhor resultado. Muito bom!